Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Vamos para mais uma questão comentada de concurso público para o cargo de biomédico. Nesse caso, especificamente, o conteúdo é de bioquímica clínica. A gente está na questão de número 9. Então, obviamente, a gente já gravou outras questões e tem mais questões aí que vão aparecer nos próximos dias. Claro, também tem questão de parasito, tem de micro, a gente vai gravar de imuno, uroanálise e muito mais, tá bom? Então, se inscreve no canal, ativa a notificação, aquelas paradinhas todas aí que você já sabe, tá bom? Vamos lá, deixa eu só diminuir aqui e ficar bem no cantinho aqui em cima, acho que dá para ficar, para não te atrapalhar. Questão 9, Instituto OCP 2018, analista em saúde, biomédico. Paciente de 42 anos, sexo masculino, é recebido em sala de emergência com mialgia aguda, dificuldade respiratória, dor em região lombar bilateral e anúria superior a 12 horas. Após a avaliação clínica, o médico responsável solicitou exames laboratoriais para confirmação de suspeita clínica de rabdomiólise. Então, clica aqui, ó, faz isso aqui, tá? Ficou meio feião, mas circula essa palavra, sublinha, sei lá, marca de alguma maneira aí quando você está resolvendo a questão. Lembra que no concurso público você tem basicamente duas canetas, uma azul, uma preta ou só preta, por exemplo. Então, treina com esse tipo de caneta. Não faz aqueles marca-texto verde, rosa, tá? Porque na prova você não tem isso. Então, tenta treinar da maneira como você tem na prova. Então, rabdomiólise. De acordo com o quadro e a suspeita clínica apresentados, assinale a alternativa que melhor caracteriza o perfil dos exames laboratoriais desse paciente. Então, aqui, ó, especificamente de rabdomiólise, tá? Presta atenção nesse detalhe. Então, rabdomiólise, primeira coisa, né? Lise é quebra, destruição. Mio é músculo e rabdo é estriado esquelético. Tudo bem? Então, rabdomiólise é a destruição, degeneração, necrose do músculo estriado esquelético. Beleza? Não é coração, não é músculo liso, músculo estriado esquelético. Professor, em quais situações que isso poderia acontecer? Exercício físico extenuante, tá? Quando você fica muito tempo sem ir para academia e pega peso, força muito o músculo, destrói o músculo de fato. Quando tem uma compressão, sei lá, a pessoa ficou soterrada, esmagamento, parou o fluxo sanguíneo no músculo estriado esquelético, as células morrem, isso vai acontecer basicamente. Então, nas alternativas, a gente tem resultados sugeridos aí de exames laboratoriais. Vamos lá, letra A. CPK normal, creatinina sérica normal, potássio diminuído, mioglobina no sangue diminuída. Eu vou ler aqui só, depois eu mostro os resultados sugeridos para um paciente com rabdomiólise. Creatinina sérica e urinária diminuída, CPK diminuído, cálcio diminuído, mioglobina no sangue diminuída. Letra C. CPK aumentado, mioglobina na urina e no sangue aumentadas, potássio aumentado, creatinina urinária e sérica aumentada e cálcio aumentado. Letra D. CPK diminuído, mioglobina na urina e no sangue diminuída, potássio diminuído, creatinina urinária e sérica normal e cálcio normal. E letra E. Cálcio diminuído, potássio diminuído, mioglobina na urina não detectada, CPK normal e creatina sérica diminuída. Beleza? Então aí você tem que entender um pouquinho melhor quais são alguns dos componentes enzimáticos, proteicos, etc., que a gente tem no músculo estriado esquelético. Isso é bastante importante. Uma das substâncias que já altera e que é um dos grandes marcadores aí de lesão do músculo estriado esquelético é a CPK. Tudo bem? De maneira geral, né? Lembrando que tem isoformas lá, uma delas é a CKMB, que é mais cardíaca, mas a CPK total, de maneira geral, pode estar aumentada, vai estar aumentada, né? Na rabdomiólise. Tudo bem? Tem uma relação muito forte com o músculo estriado esquelético. Por isso que a gente distingue CPK, que é total, de CK ou CPK-MB, que é mais músculo cardíaco, quando a gente analisa coração, infarto agudo do miocárdio, por exemplo, tá? Outras coisas que são importantes. Mioglobina. Mioglobina é uma proteína de fixação do oxigênio lá dentro do músculo estriado esquelético, então ela é muito importante. Aliás, a mioglobina é que dá a cor mais avermelhada lá. Quando você faz um churrasco, não tem aquele líquido lá vermelho? É a mioglobina, tudo bem? Que dá essa coloração aí. Então, a mioglobina
na hora que destrói o músculo, ela vai para a corrente sanguínea, aumenta. Ela é muito pequena, muito leve, e ela é filtrada, vai para a urina também. Então, eu encontro no sangue e na urina, tudo bem? Potássio tem mais dentro do músculo, da célula do músculo. Na hora que estoura a célula do músculo, se rompe por ter uma necrose aí, o potássio sai dessa célula, tá? Quando eu tenho esse excesso de mioglobina no sistema renal, o que vai acontecer com o meu sistema renal? Ele vai ser sobrecarregado. E aí essas proteínas tentando ser filtradas aí em excesso vão se combinar com outras proteínas lá do nosso sistema renal, por exemplo, proteínas de Tamm-Horsfall, vão formar aqueles cilindros e vão bloquear a filtração glomerular, causando insuficiência renal aguda. Quando o paciente tem insuficiência renal aguda, ele vai ter aqui, ó, anúria. Anúria quer dizer não urina, não produção de urina, tá? Superior a 12 horas. E, ó, dor em região lombar bilateral. O que significa isso? Está sendo sugerido aqui. Dor na região dos rins, tudo bem? Então, o paciente aqui, ó, está apresentando insuficiência renal. Não foi citado nesse caso, mas a urina desse paciente vai estar lá cor de chá, cor de Coca-Cola, alguma coisa nesse sentido, ou seja, mais marrom preta, por exemplo, tá? A gente já gravou um vídeo sobre isso, depois eu deixo na descrição desse vídeo para você acessar depois dessa aula, tá? Então, urina escura é uma das características aí de rabdomiólise também, tudo bem? Então, voltando aqui, só para a gente entender quais são os principais exames alterados. Então, vamos lá, ó, CPK na rabdomiólise, né, especificamente, tá? Então, CPK, creatinofosfoquinase aumentada. Professor, CPK, ela aumenta no infarto do miocárdio e lesão cardíaca também. Sim, mas aí eu vou dosar a CK-MB, troponinas cardíacas, que são TII, para eu chegar a uma conclusão, tudo bem? Não é só creatinoquinase de maneira geral isolada, e nesse caso aí seria CPK-MM, né, mais especificamente, que é muscular. Mas CK total ou CPK total estão aumentadas em caso de rabdomiólise, porque é uma enzima que está lá relacionada com o metabolismo lá do fosfato, produção de energia, etc., lá dentro do músculo. Mioglobina também está aumentada, e essa proteína aqui em excesso na corrente sanguínea que vai levar provavelmente à insuficiência renal aguda, tudo bem? A aldolase é uma outra enzima também, a gente vai gravar um vídeo ainda sobre isso, detalhando, mas é uma enzima importante. Aqui a gente pode ter aumento de AST e ALT, ou TGO, TGP, respectivamente, também. Então, não é só relacionado com o fígado, tá? Então, as transaminases também podem aumentar. Lactato desidrogenase também. Potássio aumenta, ácido úrico aumenta, fosfato, creatinina, ureia. Agora, um detalhe. Aqui, ó, creatinina e ureia, tá? Eu vou fazer assim, ó, circular aqui. Creatinina e ureia estão mais relacionados já diretamente à lesão renal, tudo bem? Então, esse paciente, por excesso principalmente aqui de mioglobina e outras substâncias, outras proteínas em excesso sendo filtradas lá pelo nosso glomérulo, sistema de filtração glomerular, sobrecarregam os rins e acaba desenvolvendo uma insuficiência renal aguda, tá? E aí, consequentemente, eu tenho aumento de creatinina, aumento de ureia na corrente sanguínea. E a taxa de filtração glomerular, consequentemente, também está menor nesse paciente. Tudo bem? Então, isso é importante da gente saber. Esse potássio, entre outros íons, que a gente vai citar aqui na sequência, alteram o funcionamento do coração. Tudo bem? Então, quando tem desequilíbrio hidroeletrolítico, elétrico, por exemplo, vai alterar a eletricidade cardíaca, a eletricidade do sistema nervoso central, mas principalmente do coração, né? E aí o paciente pode começar a ter o quê? Arritmias cardíacas, tá? A gente também pode ter alteração aqui de tempo de protrombina, nesse caso aumentado, tempo de tromboplastina parcial ativada também aumentado, diminuição de plaquetas, e aí, na maioria dos casos, a gente tem diminuição de cálcio ou hipocalcemia, que a gente diz, tá bom? Então tem aqui diminuição. Em alguns livros, alguns materiais, pode até mostrar um aumento, uma hipercalcemia, mas na maior parte das vezes a gente tem hipocalcemia. Ainda a gente tem acidose metabólica. Tudo bem? Então, tudo isso aqui pode acontecer num paciente com rabdomiólise
Claro que depende da extensão dessa lesão do músculo estriado esquelético, depende também do caso específico, das características do próprio paciente, da massa muscular, tá? Mas a gente vai ter aumento, principalmente de CPK, mioglobina, tá? São dois que normalmente estão mais relacionados, inclusive, que vão levar a alteração renal e tudo mais, tá? Que a gente mostrou aqui, ó. Isso, ó, creatinina e ureia estão mais relacionados com a alteração nos rins, tudo bem? Por isso que a gente faz essa dosagem, inclusive se o paciente tiver um aumento aí expressivo de creatinina e ureia, ele pode ser submetido a processos de hemodiálise. Esse quadro aqui que a gente está citando de rabdomiólise é um quadro de urgência ou emergência. Esse paciente vai estar hospitalizado. Por quê? Além de muita dor, que é a mialgia que a gente diz, ele pode ter alteração em outros órgãos, como, por exemplo, no coração, nos rins, que a gente já citou bastante aqui para você, tudo bem? Então, acabam acumulando substâncias químicas, inclusive substâncias químicas que em excesso são tóxicas para o nosso organismo, porque elas deveriam ser filtradas e eliminadas junto com a urina, como, nesse caso, por exemplo, aqui a ureia que está sendo eliminada aqui. Tudo bem? Que acaba sendo nociva para o nosso organismo. Os íons aqui, ó, potássio em excesso, né? Que é uma hipercalemia ou hiperpotassemia. O cálcio diminuído, que é uma hipocalcemia, que a gente diz, tá? Alteração de fatores de coagulação aqui, pode dar uma coagulação intravascular disseminada, tudo bem? Então, tudo isso aqui está relacionado, por exemplo, com uma lesão aí abrupta e agressiva do músculo estriado esquelético, tá? Então, para constar, o que aumenta? Ó, CPK aumentado, mioglobina na urina e no sangue aumentadas, potássio aumentado, creatinina urinária e sérica aumentadas, tá? A própria ureia aqui também está aumentada, mas não está falando. E nesse caso, né, o que foi considerado pela banca foi o cálcio aumentado, mas como a gente viu aqui anteriormente, na maior parte das vezes, a gente tem uma hipocalcemia, tudo bem? Então, poderia ser contestado isso daqui, ó, de cálcio aumentado, mas em alguns materiais, dependendo do momento que você fizer essa dosagem, cálcio pode estar normal ou até levemente aumentado, mas na maioria das vezes não, ele está diminuído, tá? Então, eu consideraria aqui como diminuído, não aumentado, mas essa foi a resposta aceita pela banca. Agora, só para constar, vamos analisar as outras alternativas, né? Ó, CPK normal? Não. Característico de rabdomiólise? Aumento. Creatinina sérica normal? Não. Aumento. Potássio diminuído? Não. Aumento. Mioglobina no sangue diminuído? Não. Tudo bem? Então, isso é importante para treinar, na verdade, tá bom? Para você ir treinando os resultados dos exames. Creatinina sérica e urinária diminuídas? Não, aumento. CPK diminuído? Não, aumento. Cálcio diminuído, eu deixaria isso daqui, tá bom? Mas esse autor aí está sugerindo como diminuição do cálcio na rabdomiólise aí. Ou aumento, desculpa, do cálcio na rabdomiólise, mas para mim é diminuído, tá? Mioglobina no sangue diminuída? Não, ela está aumentada. E aí, passando para cá. CPK diminuído, não. Mioglobina na urina no sangue diminuído, não, ela aumenta. Potássio diminuído, não, ela aumenta. Creatinina urinária e sérica normal, também não aumenta. Cálcio dá uma hipocalcemia, também não. Cálcio diminuído, não. Potássio diminuído, não. Aqui a gente poderia deixar dessa maneira. Deixa eu apagar aqui, ó, só para a gente não ter problema, tá? Aqui a gente está falando que é uma hipocalcemia, então estaria certo aqui, tá? Só corrigindo. Mioglobina na urina não detectada? Também não. CPK normal? Não. Creatinina sérica diminuída? Não, porque ela está aumentada. Tudo bem? Então, professor, resumindo aí, ó, tem um monte de alteração. Quais são as principais? CPK alta, mioglobina alta na corrente sanguínea. Tudo bem? Essas são as principais. CPK alta e mioglobina alta na corrente sanguínea. Tá? Professor, e se eu fizer exame de urina? Vai ter CPK na urina, vai ter mioglobina na urina, a urina vai estar escura, vai ter excesso de proteína, tá? Então, tudo isso vai acontecer. Esses são os pontos principais. E para eu ver se isso está causando problema renal, daí eu venho para ureia e creatinina, que vão estar
aumentadas na corrente sanguínea. Tudo bem? Então, são os pontos principais aqui que a gente tem que analisar em um paciente com rabdomiólise. E aí, só para você revisar isso, ó, presta atenção. Ó, qual o ponto que é importante? Ó, mialgia aguda, dor muscular, tá? Então, uma dor muscular aguda que apareceu aí do nada. O que está acontecendo nesse paciente, tá? Aí, dificuldade respiratória. E aqui, ó, dor em região lombar bilateral, alteração renal. E anúria, que é a ausência de produção de urina. E ele deve ter produzido uma urina escura, só que não foi mencionada nesse caso aí também. Tudo bem? Então, aí o paciente já está em caso de rabdomiólise, muito provavelmente. Beleza? Gostou desse conteúdo? Clica aqui em curtir nesse vídeo, lá no dedinho, lá para cima e tal. Coloca aí um curtir pra gente. Escreve seu comentário se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto. E também se inscreve no canal, ativa a notificação, clica no sininho para receber os próximos vídeos que a gente tem nessa sequência de vídeos de concurso público aí, questões comentadas para concurso público, tá bom? Para eu fechar aqui o vídeo, eu te convido a conhecer o Passaporte IBAFlix, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Tem mais de 50 cursos certificados, cada um com seu próprio certificado, tá? Você baixa, salva, imprime o PDF, manda lá para sua faculdade para bater horas complementares, processo seletivo, progressão de carreira, concurso público, prova de residência, ou seja lá o que for mais importante nesse momento da sua carreira, tá? Então, cada um tem o seu próprio, cada curso contido no Passaporte IBAFlix tem o seu próprio certificado, suas próprias videoaulas, materiais complementares, questões para você treinar seus conhecimentos e, claro, dentro de tudo isso tem o meu suporte e o suporte da minha equipe, tirando todas as dúvidas que você tenha sobre análise clínica, interpretação de exames e assim por diante, tá bom? O link está na descrição desse vídeo, tem garantia, acessa lá, tenho certeza que você vai gostar muito. Está na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo. Vai lá e a gente se encontra do outro lado na nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde, tá bom? Então é isso, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.